Para você que se liga nos canais da Mais Comunicação Integrada, estamos iniciando mais um episódio do Pode Mais, nesta sexta especial, Dia Mundial do Turismo, celebrado na última terça, dia 27 de setembro, com convidados, como eu sempre digo, especiais. O Igor sempre fica me tirando, depois isso vai para os bastidores do humano, E falando então sobre esse assunto que tem movimentado ainda mais a nossa região, o nosso Vale do Taquari. E para isso estamos recebendo aqui o Ricardo e a Laine Werner, eles que são sócio-proprietários. Eu vou usar minha colinha, porque é muito nome para eu decorar, Eles que são proprietários da Casa Le Chiavi, Empório, Cafeteria e Bistrô. Também a Sandra Vink, ela que é sócia proprietária do restaurante Paradouro Cristo, aqui de Encantado. A Glória Maria Gianesini Villa, ela que é proprietária da Vivenda Altos da Glória e também presidente do Contur, do Conselho Municipal de Turismo aqui de Encantado. E a Valesca Pascoaleto, que é sócia proprietária da Sem Limite Turismo, agência de turismo de Mussum e também presidente do Contur lá do município de Mussum. Primeiramente, a gente agradece a disponibilidade neste ambiente, neste espaço que não poderia ter sido outro para esse episódio, E por vocês aceitarem o convite de estar conversando um pouquinho mais sobre o turismo aqui da nossa região. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos o convite, em especial aqui tá com esse pessoal aqui que a gente se encontra, demais e trabalhando muito aí pelo turismo do Vale do Taquari e em especial das nossas cidades. Com certeza. Bom, eu gostaria que num primeiro momento vocês falassem, justamente como empreendedores, o que motivou, se foi justamente essa questão do Cristo Protetor, o próprio Trem dos Vales, que está sendo um atrativo a mais aqui na nossa região, que depois de tantos anos, se lutando por isso, se isso que acabou mobilizando vocês a empreender na área do setor de turismo. Fique à vontade, quem? Na verdade, o nosso projeto ele começou antes ainda da gente perceber que o Cristo faria essa diferença que ele faz hoje no cotidiano da cidade e da região. A gente começou com o projeto em 2020, que a gente começou a conversar, mais porque a gente sentia que fazia falta de mercado mesmo, um ambiente que a gente planejou, E aí, claro que a gente acelerou e repensou o nosso projeto muito maior do que ele era a partir do momento que a gente percebeu que o Cristo era uma realidade e foi um impulsionador, do turismo sem precedentes, Mas no nosso caso, o projeto veio antes disso e com certeza eu acho que esse momento que aconteceu no ano passado só nos mostrou que a gente estava pensando e planejando e indo para o caminho certo, Com certeza. Nós também iniciou antes, mas com certeza o Cristo Protetor veio para iluminar, ele veio para conduzir que a gente estava no caminho certo e todo esse potencial que a gente acredita, já vinha acreditando como moradores aqui da nossa, nascidos nas nossas cidades, moradores, além do amor, a gente sabe do potencial que tem. Então iniciamos em 2016, formalizamos em 2020 e em 2021 com o Cristo Protetor é a certeza. Bom, então, no meu caso também condiz com o deles, eu iniciei antes, na verdade eu mudei completamente de ramo, eu tinha escritório de contabilidade, me aposentei, resolvi parar e mudar de vida e vou criar o Vivenda. E aí nesse meio tempo, 2019, começou o projeto e agora eu acabei modificando também, reestruturando, a princípio iam ser só pousada, enfim, mas agora com essa demanda imensa do Cristo Protetor, a gente acabou fazendo eventos e recebendo o público para visitação também, porque o Contur foi criado também em 2021, foi uma demanda muito necessária em função de não termos ainda a Secretaria de Turismo. E agora foi criada há 2-3 meses a Secretaria de Turismo, então é um trabalho muito conjunto, é um trabalho de voluntários, o Contur os conselheiros são todos voluntários, eu estou presidente agora, mas a nossa visão do que o Cristo trouxe é uma coisa inexplicável. Além da questão da fé, do acolhimento, o nosso município é muito acolhedor. Aliás, o Vale do Taquari é totalmente acolhedor, Então a gente tem feito um trabalho, todos os empreendimentos aqui têm se voltado a um bom atendimento, todo mundo tem se especializado,
esse é o propósito, né? Então, eu acredito que daqui para frente temos muito a fazer. Vamos enaltecer o que temos de bom e corrigir o que não está tão bom, mas a tendência é que vamos crescer muito ainda. Assim como a Glória falou, né, nós estamos procurando nos aperfeiçoar, porque não é fácil a gente começar um negócio sem termos muita noção do que vai acontecer, né? Então foi uma coisa muito rápida, está sendo muito rápido e a gente precisa, né, não apenas os empreendedores, mas eu acho que a comunidade em geral precisa buscar mais para que esse atendimento seja cada vez mais perfeito, enfim, né, cada vez melhor. A nossa ideia também foi antes do Cristo Protetor. Nós tínhamos a ideia inicial de ser uma cafeteria na RS, já pela movimentação que existia. Com a vinda do Cristo Protetor, com todo esse boom que teve, nós mudamos um pouco o foco, que seria ampliar para uma churrascaria. Encontramos parceiros com o mesmo ideal e começamos a desenvolver o projeto. Em 1 ano e 4 meses a gente colocou ele em prática, fez acontecer, na verdade, porque é muita gente envolvida, é muita gente trabalhando para dar certo e só foi uma realização do que a gente já vinha há muito tempo planejando. E a questão do Cristo Protetor e do Trem dos Vales, ele é uma realidade que para o nosso ramo ele é imediato. A gente consegue ter uma dimensão já do que vai acontecer daqui 5, 10, 15 anos com a nossa região. Então, acredite, faça acontecer, que não tem dar errado, não tem como, é só manter uma organização, manter um planejamento que vai dar certo. Nesse sentido, né, porque como a gente falava aqui nos bastidores também, as pessoas veem fotos, veem vídeos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas é muito desafio, muita dedicação e muito trabalho por trás, né? Enfim, para fazer realmente acontecer e estar acolhendo e recebendo turistas, visitantes aqui na nossa região. O que vocês destacariam assim de mais difícil dentro de cada um, né, do seu negócio? Ou como um todo também, porque vocês acabam fazendo parte do todo, do turismo como um todo, né? São muitos os desafios, mas já que a gente acredita tanto nisso, fica muito mais fácil de lidar. O nosso, que é atender as agências que chegam aqui, as pessoas que chegam aqui, desde casais, famílias, possibilitando a eles roteiros inteligentes, como a gente diz, porque muitas vezes a gente já recebeu, né, pedido de ajuda de agências de outros estados que estavam com o roteiro totalmente fora da possibilidade de fazer, onde eles aproveitassem bem os espaços, porque não é passar correndo, é viver aquele momento, aquele cuidado que eu citei antes também, que a gente gosta de mostrar às pessoas que fazem o espaço e a história, o significado que aquele espaço tem. Então é construir isso, é construir esses roteiros onde o que o público leva daqui é algo que faz com que ele queira voltar ou queira que outras pessoas também conheçam. Então nosso trabalho é sempre integrar, conforme o perfil do público, que busca muitas vezes um churrasco, outros buscam uma comida mais caseira, outros buscam sim passar correndo, que a gente às vezes até pensa, não, por que eles não ficam um pouquinho mais, que o espaço é tão lindo, né? Mas não, eles vêm e querem conhecer em curto espaço de tempo muitos espaços. Então esse é um desafio que a gente percebe como receptivo, então de trabalhar essa integração. A gente tem um trabalho também muito cuidadoso com os nossos parceiros, e de todos os parceiros, que muitas vezes o parceiro diz assim, mas tu não tá vindo grupo, daí a gente depende muito do que o grupo quer, porque a gente não exclui ninguém,
A gente inclui todos e a gente sabe que a demanda de agora ela é pouquinho para cada um, mas vai chegar um momento que vai ter um montão para todos. Como a Sandra disse, né? Que não é agora, não é só agora. A gente tem que acreditar para daqui 5, 10, 15 anos. Agora a gente está plantando uma semente. E sim, a gente vai colher muito. Então, como Contur, a gente lançou o Plano Municipal de Turismo nessa segunda-feira e aí que vai nos nortear também para a gente fazer um planejamento para os próximos anos, né? Então, a gente tem várias metas, são difíceis, mas são todas executáveis. Vamos trabalhar muito em conjunto. A gente já conta com o apoio da comunidade, dos empreendimentos, porque o nosso objetivo é que todos cresçam juntos. Temos uma dificuldade de mão de obra nos finais de semana, é uma realidade. Mas a gente quer que a população entenda que, como se via como uma segunda renda, isso não vai mais ser uma segunda renda. Vai passar a ser uma primeira renda. Vai tirar folga durante a semana e vão trabalhar nos finais de semana. Turismo é isso, é trabalhar nos finais de semana. E eu sou uma entusiasta, né? Isso é uma cachaça, eu vou dizer para vocês. Quando a gente entra nesse setor, tu acaba te envolvendo, te apaixonando e tu vê as pessoas, como elas saem felizes do teu estabelecimento, gostaram da experiência, te dá um prazer, uma realização pessoal muito grande. E a gente acredita que o vale todo vai crescer. A parte alta, cidades da parte alta do vale. Então, porque as pessoas, a gente quer que as pessoas venham e fiquem no mínimo uma semana aqui. Então a gente tem que proporcionar muitos atrativos. Encantado não vai conseguir absorver tudo isso, então a gente vai depender das cidades da parte alta, Lajeado, Arroio do Meio, Roca Salles, Putinga, enfim, Ilópolis, que todas têm belezas naturais também. Então a gente tem que trabalhar integradamente para a gente conseguir desenvolver o todo. Bom, eu acho que no nosso caso, o desafio maior foi porque a gente entrou num setor, num segmento, né, que a gente não tinha experiência. Então, a gente foi com muita coragem, né, e pouca experiência. E a gente tá aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Então, tem esse grande desafio. E, num modo geral, eu acho que o que elas já comentaram, assim, eu vejo como alguns pontos bem, assim, importantes. Justamente isso, a gente vê uma cidade diferente, que cresceu muito no sentido do turismo em curto prazo, mas a gente também vê ainda muita coisa que precisa ser feita e às vezes não se tem todo o recurso que precisa para se fazer tudo que tem que ser feito e também a gente não consegue, mesmo tendo o recurso, abraçar tudo e fazer tudo junto, né? As coisas têm que acontecer em etapas, né? Então, às vezes, talvez a gente sofre por essa ansiedade de ver a coisa acontecer rápido, né? E querer que as coisas estejam prontas rápido, né? Então, eu acho que são esses pontos. E interessante é que a partir disso tudo, eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa, a gente está tendo um olhar diferente agora na região e na nossa cidade principalmente, um olhar de turista também. Então eu acho que isso é importante, né? As pessoas terem esse olhar, porque a gente vai visitar outras cidades e a gente vê, aquilo é bonito, né? Então a gente também quer isso para Encantado e para toda a região. Né, a gente passa ali e vê que aquilo ali não está certo. O que o turista vai pensar, né, do que está sendo colocado ali? Então, acho que isso também é importante. É uma visão que tem que ser geral. Isso cabe também à comunidade, né? Comunidade, não só enquanto empreendimento ou como setor público, né? Que às vezes as pessoas têm esse entendimento, deixa que o município resolve. Não, acho que cada um também tem que estar fazendo a sua parte, contribuindo. Né? A gente que vive isso diariamente, a gente já consegue se moldar a essa nova realidade. A gente percebe que as pessoas que não estão diretamente envolvidas nisso, elas demoram um pouco mais para perceber que é normal, né? Mas eu acho que num sentido geral, as pessoas até vêm nos procurar, às vezes, olha, eu vi que tem tal coisa em tal lugar, quem sabe a gente, né, tenta adaptar para nossa realidade, enfim. Então eu acho que isso já está acontecendo. É gradual, né? É devagar, mas já está acontecendo. Sandra? Nós trabalhamos no ramo de alimentação há muito tempo. Então, para nós já é normal trabalhar final de semana. Isso não é uma coisa que nos traz dificuldade. O dia de folga tem opções em outros momentos, só que isso é para nós, quanto pessoas que já estão nesse ramo há 20 anos.
O Sabino já faz mais de 25 anos que ele trabalha nesse ramo, meu irmão também. Então, isso para nós é normal. E aí a gente passa para os nossos funcionários, para a nossa equipe, que isso não é uma dificuldade trabalhar no domingo, e que sim é um ganho para todo mundo. Eles ganham porque eles estão empregados, porque eles têm famílias para sustentar e têm renda para sustentar todo mundo. Às vezes você precisa de mais pessoas para trabalhar no final de semana, eles já vão indicar alguém que é conhecido deles, que precisa estar trabalhando, daqui a pouco essa pessoa já está trabalhando fixo contigo. Então é um ciclo, é uma coisa que engloba todo mundo, faz com que a comunidade se envolva, e aí vai ser natural. Isso daqui a alguns meses, as pessoas se sentem, não, mas poxa vida, eu estou trabalhando no final de semana, a minha vida está indo melhor, eu estou conseguindo adquirir as coisas que eu necessito, ou ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Isso, o reflexo disso é a curto prazo. Eu vejo que há muito pouco tempo a gente vai ter outra realidade na cidade de Encantado. Eu achei ótima a colocação da Sandra, né? Já que a gente porque eles já estão refletindo lá no estabelecimento deles, então, que já está revertendo, que as pessoas já estão ficando felizes em trabalhar no fim de semana. Isso é excelente, né? Já demonstra que a gente está conseguindo mudar uma cultura, porque isso é muito cultural, né? Então eu fico muito feliz com o depoimento da Sandra aqui. E é isso, gente. A gente tem que trabalhar em prol do nosso município. Eu aqui como voluntária pelo Contur tenho o meu estabelecimento também. Trabalho em fim de semana. Ontem trabalhei até tarde, hoje de manhã acordei cedo para estar aqui. Mas é isso. Trabalho, é dignidade e é prazer também. É verdade o depoimento da Sandra, porque a gente vai passar por essa virada de chave. Ela é necessária. E ela é cultural. A gente tem que compreender que não tínhamos até então essa necessidade. Agora virou uma necessidade, que as pessoas aos poucos vão compreender quando elas se sentirem pertencentes a essa mudança. Eu também trabalhando com educação, além de turismo, então são setores que eles caminham juntos. Porque turismo se faz também com educação, né? Com o bem acolher, com o entendimento daquilo que tu está fazendo, com a história daquilo que tu está significando ali no teu trabalho, no momento de um restaurante, de um espaço. São pessoas que estão fazendo aqui. O espaço ele não é por si só, eles são as pessoas que trabalham ali. E eu chegando nos espaços e vendo alunos da nossa escola trabalhando sábado à noite, servindo a gente com alegria, com bem acolher, com cuidado. Isso já reflete o quanto os empreendimentos, os proprietários dos empreendimentos estão se preocupando com isso. E quando eles estão fazendo isso, eles estão cuidando da própria vida daquele funcionário, daquela pessoa, porque aquilo vai fazer o bem para ela como indivíduo. No momento que ela se sentir pertencente, que ela vê que ela tem um potencial e que ela consegue evoluir e melhorar, e aquilo vai fazer feliz quem ali está chegando, faz toda a diferença. E a Sandra coloca muito bem todos. Isso vai acontecer. Isso é espontâneo. Cabe nós, do trade turístico, como gostamos de dizer, que a gente siga sabendo que a gente tem que buscar conhecimento junto com outros espaços, né, outros destinos que já são consolidados, né, no mundo que seja, porque a gente aprende com todos, sempre dando a cara aqui, nossa, local, quem somos, né? A gente tem muito aqui. E aí, naturalmente, esse processo vai acontecendo. E sim, o descanso é necessário, né? Ele é importante, apesar de o turismo ser um setor que se trabalha muito, sábados, domingos e feriados, mas no momento que aquilo faz com que tu enxergue uma contribuição não só para si, para sua família, mas coletivamente, vai fazer toda a diferença para a comunidade, com certeza. Até aproveitando. Eu me emociono, desculpa falar, porque a gente está vivendo um momento muito lindo. Nós que estamos dentro, a gente tem a noção para onde a gente vai.
Até aproveitando o gancho, enfim, né, estendo o questionamento especificamente para a Glória e para a Valesca, justamente do papel, né, do trabalho que tem sido feito a partir dos conselhos. O que vocês podem destacar aí? A gente tem, agora lançamos, que nem eu falei antes, o plano municipal, então, para dar um norte, né, para ter ações. O que a gente pensa? De repente vai demorar um pouquinho para pôr em prática as ações, mas que elas sejam corretas, a gente já começar com o pé direito. Tem muita coisa para ser feita, se foi feito muita coisa. Às vezes as pessoas não têm noção. Esses dias estávamos parando para ver, meu Deus, foram 330 CNPJs novos no nosso município no último ano. Não só turísticos, a gente fala de turismo, né? Mas desenvolveu vários setores, dos serviços principalmente, porque teve uma demanda. Tu precisa de alguma uma pia, por exemplo, vai ter que esperar porque está trabalhando num empreendimento. Enfim, os setores de serviço, eletricista, encanador, todos esses setores cresceram muito. A indústria também, porque a gente tem mais público, tem produzido mais. Enfim, é um círculo todo. Se fala em turismo, mas o desenvolvimento é geral, atinge todos os setores econômicos, que isso é muito importante. Temos que fazer pontualmente para que dê certo. Não adianta a gente sair correndo e fazendo sem planejamento. O planejamento para tudo é essencial. Para os empreendimentos é essencial, a qualificação é essencial, vários cursos também do Sebrae que estão sendo desenvolvidos no nosso município para qualificar. Então a gente tem muita coisa acontecendo, muita gente trabalhando de forma voluntária, isso é muito importante também. E o papel de toda a sociedade é ter esse acolhimento, é ter um turista na rua passando, tu dá informação com gentileza. Caiu um lixo, recolha. O lixo não é teu, mas o lixo é do município, é de quem lá. O exemplo é tudo. Então, assim, ter esse acolhimento, manter a cidade limpa, não colocar o lixo no sábado de noite na rua, segure, bote na segunda-feira, que a nossa cidade fique limpa para esse turista que está vindo aí. Então, são pequenas ações que todo mundo pode fazer e que é muito importante, né? E todos que passam por aqui, a gente tem visto os feedbacks, que cidade limpa, que cidade organizada, temos algumas melhorias, mas vamos enaltecer o que é bom, né? Somos uma cidade que tem monitoramento, temos UTI se alguém passar mal. Então a gente tem muita coisa boa. Vamos enaltecer o que temos de melhor. Bem, como presidente do Contur de Mussum, e a Glória falou muito bem, planejamento, parcerias, promoção, porque é um papel muito importante que a gente tem para o desenvolvimento do turismo, do trade turístico, porque a gente trabalha integrado junto com a administração pública e junto com os empreendedores. E isso precisa ser conversado. Isso precisa ser integrado. E não significa que não tenham desejos, vontades diferentes. Porque as administrações públicas passam, mas o importante é que esse processo de trabalho de quem, enquanto está dentro, ele seja voltado para o desenvolvimento coletivo e nunca um desenvolvimento de um único momento, mas que ultrapasse, né, o tempo. Então isso é o papel que o Contur faz, né? Ele vai muito além de um momento. Ele trabalha voltado a algo que vai fazer a diferença para os empreendimentos que estão ali querendo, ou os possíveis, ou a própria pesquisa de mercado, a própria pesquisa local do que se quer. Porque é preciso que o empreendimento se enxergue como um potencial para si. Porque ele está ali, ele precisa sobreviver daquilo, né? Não é só ele ter um espaço bonito para um público e bem acolher um público, mas ele precisa crescer junto com aquilo. Então a gente tem esse papel, que é um desafio enorme, uma responsabilidade enorme, a gente faz voluntariamente de coração e trabalhando integrado, porque é isso que nos cabe, é harmonizar esses debates, né, Glória? Criar um consenso pensando coletivamente, porque o Contur nunca é individual. Ele é um conselho
para um desenvolvimento coletivo. Em alguns momentos, alguns vão mais, né, outros menos, mas sempre buscando levar todo mundo junto. É puxando e empurrando. Eu sempre digo isso, pessoal, vamos, né, a gente tem que fazer o tempo todo isso, mas a gente faz com muita alegria. E sabe, quando vocês ficam falando que tem muito por fazer, eu penso, que bom, porque eu vou ter muita coisa pela frente para fazer. Adoro isso. Pegando a fala antes da Lene, que ela comentava, né? Claro que vocês aqui, enquanto empreendimentos, mas a gente passa também a ter um olhar enquanto turista, enquanto cidadão, né? Enfim, e a gente sabe que o nosso vale ele é muito rico em belezas naturais, em história, em resgatar tudo isso, né? Essa questão da identificação que também já foi comentado. Se pensando em futuro, né? Porque daí agora, vocês estando ainda mais dentro desse movimento todo, quais são as expectativas enquanto empreendedores, enquanto encantadenses ou mussunenses, no caso da Valesca, né? Enfim, para o futuro do turismo aqui da nossa região? Eu acredito que continua sendo um desafio muito grande e a gente não está pronto nunca. Então, claro, né, a gente vai sempre procurar buscar mais, né, e no nosso caso, né, nos aperfeiçoarmos para o bom atendimento. Então, é isso, né? Eu acho que nunca estamos prontos. A gente sempre tem que procurar fazer mais e melhor. Esse eu acho que é o mais importante. E eu acho bacana também a gente fazer uma análise, porque cada empreendimento ele tem o seu público, né? Apesar da gente falar do turista, o turista ele não é todo igual. Cada um tem um gosto, tem uma, né, procura uma coisa diferente. Então, aqui a gente tem 3 negócios, mas são 3 negócios, um diferente do outro, né? Então, assim, dentro do nosso negócio, às vezes não é nem uma questão de expansão ou de ficar maior. Não, é atender com qualidade mesmo, assim, e cada vez buscar melhorar essa qualidade. E enquanto cidade, num sentido geral, eu acredito que daqui a alguns 5, 10 anos a gente vai ver uma cidade que vive de turismo, né? E hoje a gente vê que a gente está se encaminhando para isso, novos negócios vêm a cada dia, a gente fica a cada dia sabendo de novos empreendedores, né? E eu acho que vai ser uma Encantado diferente daqui a 10 anos. Se a gente for reassistir esse vídeo, né, a gente vai dizer como a gente fez, era de um jeito e agora a cidade é de outro, né? E temos que pensar que isso não tem mais volta, né? E tem uma frase até que a Glória falou no ano passado, numa vez que a gente foi lá no espaço dela, que ela disse assim, que no ano passado, seria 2021 ou 2020, ela era louca, né? E que agora ela é visionária. E é bem isso, né? Assim como conosco, né? Aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu dizia, me perguntavam, né? Qual é o trabalho, enfim, né? Que tu jamais faria? Eu sempre dizia, é ter um restaurante. Porque é muito louco, né? Essa corrida diária, né? E aí não adianta a gente dizer, né? Não farei. E aí vem a cachaça, né, Glória? Aí é isso aí, é uma cachaça, né? Aí vira uma cachaça, porque assim, tipo... E o meu marido, que não tem nada a ver com o negócio, né? Que trabalha numa empresa há 41 anos, da Dália, aliás. Junto. Tá lá, ontem à noite eu tinha um evento, ele tava lá... E ele estava ali envolvido, ele faz o Relações Públicas, eu disse que ele está em estágio probatório. Então, porque as pessoas se envolvem, tu acaba te encantando, querem conversar, e a gente está trabalhando aqui, todos os empreendimentos, a gente está trabalhando a carne suína, né? Isso. Que é a nossa identidade local. Então a gente também tem que ter, resgatando histórias, eles têm, o Lequiave tem muita história também, né? Sobre as chaves de São Pedro, enfim, que vocês procurem depois. Na sequência, é um spoiler. Nós vamos falar disso ainda hoje. A gente está dando aí Então, porque assim, todos estão trabalhando muito a nossa identidade local, que é a carne suína, né? A gente foi a capital do Ouro Branco até outro dia, acho que vamos resgatar isso, né? Então, isso é importante, as pessoas se envolvendo, esse envolvimento, essa melhoria, né? As pessoas querendo crescer. Essa integração. Eu sempre digo que nós como empreendimentos não somos concorrentes, somos todos parceiros, a gente tem que trabalhar essa parceria, que isso é muito importante. Eu venho um grupo, eu não tenho condições de receber, vamos passar para o outro que tem condições, que tem um ambiente maior, né? E isso é muito, muito importante. A gente tem que ter essa visão de parceria, nós somos todos... trabalhando para o mesmo objetivo, que é o crescimento do nosso município, o crescimento da nossa região. Então a gente tem que implementar tudo isso. Eu acho que isso é muito importante.
E o crescimento individual. Como é bom enxergar que o outro está crescendo também. Como é bom que tu vai ter outras pessoas para trocar ideias sobre aquilo que os desafios. Porque quando a gente se pega sozinho, muitas vezes para que lado eu vou. Se tem alguém que está indo junto contigo, fica muito mais fácil. Então o turismo troca de experiências. É a troca de experiência. Ele fortalece a gente nisso. E nessa alegria de ver as cidades que a gente nasceu, os locais que a gente vive sendo queridos, né, por tantos. Olha que alegria. E o pessoal me pergunta assim, como tu consegue, como tu faz? E é uma cachaça. Não tem jeito. Porque às vezes assim, eu não consigo abrir os olhos, mas eu tenho que abrir os olhos porque depois que tu começa a atender o público e tu sabe que aquele público vai estar aí chegando e alguém tem que estar lá fazendo aquilo, não tem, tu consegue. E é a gente consegue. Né, Valesca? As pessoas querem saber da nossa história, Sim. né? O porquê do nome, né, dos locais, Sim. enfim. E nós não podemos perder a nossa identidade, né? Encantado tem a sua identidade, Mussum tem a sua identidade, né? Cada município tem. E a gente não pode sair disso, a gente tem que manter. E eu sei pela minha experiência do Trem dos Vales, trabalhando dentro do Trem dos Vales no Vagões, iniciei lá em 2019 e graças a isso eu consegui, então, esse trabalho fazer junto com o pessoal, com a Associação do Cristo Protetor, o trabalho no Cristo Protetor, o quanto eles nos agradecem ao fim compreender o significado daquilo. O quanto lá dentro do Trem dos Vales é importante que aqueles passageiros saiam entendendo o que a Ferrovia do Trigo representa para a nossa região. Que a gente, né, foi se constituindo ali ao redor, como um rio Taquari. Quanto à formação das nossas cidades, a mesma coisa no Cristo Protetor. Muitos chegam, por mais informação que tenha nas redes sociais, nem todo mundo tem tempo, ou se leu, já esqueceu, e depois eles chegam assim, não, tá, mas eu só vou tirar foto. Só que quando eles compreendem o significado daquilo, de como começou, do que está acontecendo, transformando as nossas vidas e o que vai ser ali na frente para as próximas gerações, eles nos agradecem por aquilo. Eles nos parabenizam por aquilo. E isso vira uma cachaça, não tem jeito. Sandra? A nossa perspectiva é de ter muito trabalho. Muito trabalho. Ainda mais. Ainda mais, porque isso significa que existe um movimento, que existem pessoas querendo vir para cá, que já estão vindo e que está faltando alguma coisa. Então, esse movimento faz com que a gente estude mais, que a gente se dedique mais, que a gente profissionalize a equipe, que a gente se una mais quanto município, quanto região. Então, é um problema maravilhoso de ser solucionado, né? Não é? E é legal ouvindo vocês falarem, né, que assim, as pessoas saem daqui com a nossa história, com o que a gente tem de bom, né? Mas nós também, eu acredito que vocês, estando em contato com essas pessoas diferentes, é muito conhecimento, é muita coisa que vai engrandecendo a nossa bagagem também, né? Estar em contato com essas outras culturas, enfim, até porque nós já recebemos pessoas de fora do Brasil, inclusive aqui no Cristo, né? Então acho que isso também é bem bacana pra gente. Isso, eu queria também dizer que o meio rural também está se mobilizando. Eu estou aqui com a camiseta do Caminho da Felicidade, que é a rota turística que nós já temos, né? Já foi inaugurada, já está sendo trabalhada também. Então a gente está trabalhando vários segmentos, não só gastronomia, hotelaria, mas também outros atrativos, né? Que são muito importantes também. E isso é importante que a Glória falou. Então, nós temos já roteiros formatados, temos a Rota Vale dos Túneis e Viadutos, que atende Encantado, Mussum, Roca Salles, Vespasiano Corrêa. Então, trabalhar integrado, eu sempre digo para o público que muitas vezes já chega assim o maior Cristo do mundo e o Rio de Janeiro, ele está em segundo lugar, daí a gente faz toda a explicação. Sim, é um monumento que é o maior do mundo, mas os Cristos não competem, eles se complementam. Que todas as cidades possam ter o seu monumento turístico âncora, que quanto mais a gente tiver nas cidades ao redor, né, grandes produtos âncoras, vai
fazer a diferença para cada empreendedor, para todos os empreendedores. Então, a potencializar esses roteiros com a característica nossa aqui do Vale do Taquari, que é a nossa cultura, a nossa história, a nossa gente, e sempre trabalhando com princípio, valores e ética. Eu acho que é isso, né, pessoal? Tudo que a gente faz de coração. Se a gente já começar assim, acreditando que é para todos e para todos, não tem volta, como vocês já disseram. Isso que tu comentou também, a questão do monumento, não é o monumento em si, mas é o contexto que ele está inserido. Então, são cidades diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes. Então, por mais que às vezes tem alguma similaridade no monumento, no destino, na atração turística, o contexto que esse monumento, essa atração, ela está inserida é completamente diferente de um município para o outro. E eu acho que é justamente essa diferença e essa diferença de culturas é que traz o valor para aquele turista, né? O que ele está indo visitar, né? É a história que a gente conta para ele, né? Que enriquece Exatamente. tudo que a gente faz. Bom, agora a gente vai terminar a nossa conversa, digamos aqui, o nosso bate-papo, mas a gente não termina o episódio por aqui, né? Agora nós queremos conhecer os ambientes, né? Agora nós vamos invadir, que é a parte que também a gente gosta, então, pessoal, convidar aí para ir conhecer a Lake Ave. Nós vamos também lá na churrascaria no Paradouro Cristo, lá na Vivenda Altos da Glória, e falar mais sobre o trabalho também da agência de turismo Sem Limite. Pode ser? Vamos lá, então. Bom, a gente segue, então agora é aquela parte boa, né? Que a gente vai mostrar os empreendimentos, enfim, com a Valesca, que é um pouquinho diferenciado, porque geralmente esse ambiente mais natureza é a agência, né, de turismo aí, a Sem Limite, ela que é sócia proprietária, e vai contar como surgiu esse projeto, como é que tá bem movimentado, bem corrido, porque não é só o Cristo, mas também o Trem dos Vales, né, que tá movimentando aí todos os finais de semana, e outros locais, outros roteiros turísticos aqui da nossa região. Então fica à vontade para expor aí para nós e para a gente conhecer quem ainda não conhece. Oi, pessoal. Então, a Sem Limite Turismo surgiu de um projeto pessoal. Em 2016, quando eu retornei para o Vale do Taquari, eu morava em Porto Alegre há 10 anos, e comecei a reconhecer a minha terra, né? E desse projeto pessoal eu fui fazer formação junto com o Antur Valles, e dali surgiu a Sem Limite. Eu me formei condutora de turismo, de aventura, então uma prática pessoal, rapel, trilhas, bike, né, MTB, que eu praticava aqui, conhecendo os lugares. E depois, no meio da pandemia, em 2020, né, todo mundo em casa, sem muito ter o que fazer, porque tu estava naquela faz, não faz, pode sair, não pode sair. Eu busquei daí mais conhecimento, aí fui fazer cursos relacionados ao turismo. A própria Antur Valles e o Sebrae de Lajeado estavam oferecendo cursos online, e eu sempre fazendo alguma coisa. Aí eu formalizei a Sem Limite Turismo. Quando passou esse tempo de ficar em casa, na metade de 2021 em diante, então a gente saindo para a rua, as pessoas saindo para a rua, e o Cristo Protetor, que veio em 2021, né, 6 de abril de 2021, conhecido no mundo todo, aí despertou mais ainda, não, é isso que eu quero fazer. Porque as pessoas chegando aqui, conhecendo os nossos lugares, e que a gente tanto ama, acredita tanto no potencial do Vale do Taquari, das nossas cidades, eu disse, não, a gente está no lugar certo, foi na hora certa, era para acontecer. Foi isso, então. Hoje, desde o início deste ano, final do ano passado, para início deste ano, aí então a Sheila, uma amiga minha, que também já tinha um trabalho pessoal Comigo Por Aí dela, onde ela ia conhecer vários lugares e fotografar, ela começou a se juntar com a gente para atender público, porque ela tem isso, ela tem uma alegria, ela gosta de falar, ela gosta de buscar informação, ela ia conhecer os lugares, então ela buscava a história dos lugares, e começamos a atender os públicos, o público que chegava aqui, as pessoas nos procurando, e aí formalizamos e estamos aí trabalhando muito. Então, graças a Sheila, eu estou conseguindo, né, dar conta de tudo, e que venham mais pessoas para nos ajudar, com certeza.
Bom, e tem tudo a ver, como eu falava, a questão, né, do cenário que a gente está hoje, enfim, que é justamente essa experiência, esse contato com a natureza, que vocês, claro, também estar orientando, estar guiando. Hoje o Cristo ele ainda não é aberto assim, né, totalmente, ele precisa estar com visitação guiada. Vocês acabam auxiliando nesse sentido, Exato. essa recepção. Isso, Desculpa. exato. Então, nosso trabalho é montar roteiros que o público esteja procurando, mostrando todos os nossos lugares, todos os empreendimentos e monumentos turísticos, históricos do Vale do Taquari, contando a história. A gente tem muito essa preocupação, não é só visitar o espaço pelo espaço, mas pelo que ele significa e pelas pessoas que ali trabalham. Então isso para nós é muito rico, assim, o que a gente se preocupa muito. Ter todos aqueles cuidados necessários que são cuidados de segurança mínimos, né, para ele chegar aqui e voltar para casa em segurança, como também o bem acolher, que não foge disso. A gente já tem, né, como um dos propósitos, né, da Sem Limite Turismo, Sem Limite ser e fazer feliz. Então a gente é muito feliz. A gente tem isso na nossa vida e a gente quer que as pessoas saiam daqui muito felizes e queiram voltar e queiram mostrar para as outras pessoas que é para lá que elas devem ir. Então isso é muito importante. Então a gente constrói esses roteiros, a gente trabalha com todos os empreendimentos, temos parcerias com todos os empreendimentos. Óbvio que a gente vai identificando que que os públicos procuram mais determinado tipo de alimentação, dependendo do público, determinado espaço. Claro, a gente também verifica que o Trem dos Vales, que é desde 2019, então um produto âncora no Vale do Taquari, atraindo um público imenso, e o Cristo Protetor, eles são o grande chamarisco, tipo, tu vem pra cá por isso, e depois aí tu vai conhecendo. Então a gente cuida pra, quando eles vêm pra cá, mas tem mais isso pra fazer, tem aqui pra almoçar. Então a gente tem esse cuidado sempre alinhando com aquilo que o público está procurando. Público jovens é uma coisa, público de mais idoso é outra. Então é esse cuidado que a gente faz, né? Identificando, sempre apresentando. Então é uma agência de turismo, sim, mas o nosso propósito é receptivo. É o Vale do Taquari, em especial nós localizados, né? Então é uma agência de turismo com sede em Mussum, mas que trabalhamos Vespasiano Corrêa, Mussum, Roca Salles, até porque a gente tem parceria com os outros receptivos do Vale do Taquari, que atendem as outras micro-regiões do Vale. Então a gente tem sempre esse cuidado. Procurou a região de imigrante, a gente repassa esse pessoal lá para imigrante, né? Para os nossos parceiros de lá. Então isso é muito legal. Com certeza, fortalecendo o todo, né? Que isso que é o importante também. Não tem como. Trabalhar do turismo é trabalhar integrado. Uma coisa que a gente sempre busca nesse trabalho de início, né? Porque a gente está aprendendo a fazer turismo, todos nós, né? Que já temos algumas experiências em outras áreas, mas todos nós, de qualquer, desde do pessoal do trem, desde o pessoal do Cristo Protetor, os restaurantes, é trabalhar integrado e é fortalecendo um ao outro, né? Nunca começar pensando que alguém vai perder. Todos podem e devem ganhar. Então esse também é um cuidado que a gente tem. Nesse período já assim, tu tem ideia de quantas pessoas já passaram pela agência, assim, mais ou menos? Acho que é meio difícil calcular, né? É meio difícil calcular, até porque como nós iniciamos em 2020, então nós pegamos um tempo ali de trabalhar mais personalizado, atendendo famílias, casais, né? Porque as pessoas no início, ali no final de 2021, elas procuravam isso, menos agrupamento, mas agora já liberou. Então agora a gente já vem atendendo com frequência, todos os finais de semana, alguns sim, alguns não, de grupos de ônibus. Assim, a gente chegou a atender já 2 grupos, né, no mesmo dia.
Então isso faz toda a diferença, sabe? Grupos que já estão retornando, eles vieram e já estão com novas agendas aqui na região, em outros espaços. Então isso é muito legal. A gente perceber que eles vieram, gostaram dos lugares, gostaram do atendimento e estão voltando. Isso, sabe, isso que faz com que a gente continue, sabe, e dá trabalho. Porque eu digo sempre, turismo é muito trabalho, é sinônimo de muito trabalho. Com certeza. E muita alegria também. Tudo compensa. Tudo compensa. Bom, a gente vai deixar aqui, né, como sempre, contatos, telefone, rede social, o pessoal vai poder estar conhecendo mais de perto, né, o trabalho de vocês. E, claro, aproveitando para deixar aí o espaço para fazer o convite para quem ainda não conhece o trabalho da agência ou que ainda não veio nos visitar, né? Fica a oportunidade. Bem, tem que vir conhecer o Vale do Taquari. Tem que conhecer o Cristo Protetor. Cristo Protetor, ele está iluminando a gente. A Sem Limite Turismo, então, trabalha com personalização, com grandes grupos, com casais, com família, sempre atendendo aquilo que o público está procurando, então personalizado. A gente ajuda a montar os roteiros, a agendar, trabalhamos com dias de 2, 3, 4 dias até uma semana de roteiros, de agendas, então isso é muito importante. O contato é comigo, Valessa, e com a minha sócia, a Sheila. E sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Facebook e Instagram, semlimite.turismo. E pessoal, Vale do Taquari é o destino do momento. Venham conhecer. Não podia ser outra, né? Aqui na Churrascaria Paradouro Cristo, com a Sandra, para mostrar esse ambiente, né? O pessoal já está acompanhando ali algumas imagens. Maravilhoso, Sandra. Eu não poderia deixar de te perguntar, até pela questão, né, de um dos sócios ter uma rede de restaurantes, de churrascaria nos Estados Unidos, e se algo nesse sentido acabou, né, motivando, a gente sabe da experiência, como também tu comentaste, tanto tua quanto do Sabino, né, de empreender nesse ramo gastronômico. Mas assim, é uma proposta totalmente diferente que a gente está vendo aqui hoje. Isso mesmo. A nossa proposta é acolher as pessoas. Então é um espaço maior, é um espaço bem dividido. A gente tem o espaço da churrascaria, tem um espaço que é somente para buffet, tem o espaço da cafeteria, temos um empório. Então é uma proposta que as pessoas chegam e se sintam acolhidas pelo nosso ambiente. E quem está vendo aqui é um rústico com moderno, decoração, assim, para todos os gostos. Isso, quase, né? A ideia principal era trabalhar com a madeira, trabalhar com o rústico, trazer aquela ideia de churrasco, de churrascaria, desde das primeiras que surgiram. Então isso motivou para esse layout. E a parte interna, que foi a parte que nós mais trabalhamos, a gente trabalhou com a parte mais moderna, de trazer esse modernismo, trabalhar com ferro junto, com amadeirado, com uma mesa de qualidade, para englobar isso e dizer, a raiz está aqui. Mas nós temos isso porque o moderno junto, porque a gente está em constante movimento, em constante evolução, e isso faz com que o ambiente seja diferenciado, seja um ambiente acolhedor. E as pitadas de verde, né? Com certeza, o verde não pode faltar, porque ele é vida, né? Dá vida no ambiente, ele te alegra, ele te deixa mais confortável nos locais. Nós temos a seguinte opção aqui. Eu não quero comer um rodízio de carnes. Eu estou passando na RS, mas eu não estou com o tempo disponível para almoçar com o tempo do rodízio. Ou eu estou numa reunião de trabalho e preciso do meu intervalo menor. Nós temos a opção do buffet a quilo e buffet livre de segunda a sexta-feira. Variedade enorme de saladas, pratos quentes, carnes no buffet também.
eu quero o rodízio, quero sentar, tomar um vinho, tomar um chopp, tomar uma caipirinha. Então a gente tem essa opção também durante a semana. À noite a gente trabalha sextas e sábados. Durante a semana, à noite, a gente está fechando alguns eventos. Então, a gente já está com a agenda disponível também para eventos. Casamentos, formaturas ou qualquer evento, aniversário, pode ser feito também durante a semana ou um dia específico aí que a gente pode conversar. Reunião de trabalho. Isso. Tem o especial aí do café, a reunião de trabalho está muito aceita pela comunidade, pelo pessoal da cidade. Muitas empresas vêm fazer a reunião de trabalho aqui, tomam um café, conversam, tira aquela formalidade mesmo sendo formal. Então, acaba que seja um ambiente mais leve, mais tranquilo para ter uma reunião. Chá da tarde, a gente está tendo muita procura. Hoje à tarde a gente vai ter um evento com isso, vai ter uma reunião de mulheres e aí vai ser servido o buffet de café colonial, espumantes e sucos e chás. A gente vai trabalhar também nesse formato. Com certeza. E uma das novidades que a gente já pode ir comentando, né, que a gente questionava aqui nos bastidores, como a gente diz, é que tem um acesso aqui que logo vai ser o Belvedere para ter aí, né, estamos aos pés do Cristo Protetor, né, a localização aqui da churrascaria do Paradouro Cristo. Então vai ser mais uma opção para quem estiver aqui neste ambiente super aconchegante. Isso mesmo. Acredito que mais alguns dias ele vai estar disponível ao público. Vai ter um acesso, vai ter uma vista em cima, então vai ser mais um local para as pessoas virem, tirar uma foto, conhecer, ver as nossas paisagens, o nosso vale que é muito lindo, muito rico, né? Então, em seguida vai estar disponível para o público. E o propriamente falando do nome, ele acaba sendo inspirado justamente pelo monumento, né, o nosso Cristo Protetor? Sim. Foi uma definição, nós teríamos uma gama de nomes para escolher, mas aí nós falamos o que está nos identificando hoje, o que cria vínculo com a nossa comunidade, o que cria vínculo com o momento que a gente está vivendo, o Cristo. Então, vamos colocar o nome de Cristo, porque isso só agrega, nem diminui ou aumenta nada a ninguém, isso só agrega para a comunidade, para o turismo. Eu fui na churrascaria, é lá no Cristo, qual o nome? É Cristo, sabe? Então isso só agrega. Com certeza. Bom, só para a gente já ir se encaminhando aqui, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da questão de como que é o agendamento, o horário de funcionamento. A gente também vai deixar, como sempre, aqui as redes sociais, né, o pessoal acompanhar, fazer contatos, né, tudo certinho. E também já aproveitando para convidar para vir conhecer o novo espaço de vocês. Nós temos a agenda disponível, algumas datas a gente não está conseguindo mais agendar pela demanda. Tem finais de semana com reservas grandes que a gente prefere não reservar mais, porque acaba com o cliente que vem porta a porta, a gente não quer deixar de atender ele, então reservas maiores em algumas datas a gente não está mais fazendo. Durante a semana é mais tranquilo, final de semana sempre tem um movimento, até porque a gente tem o Trem dos Vales agora, então a demanda e a procura está bem grande. Então tem algumas datas que estão disponíveis, outras não. É só entrar em contato com o nosso pessoal aqui, as meninas da recepção estão disponíveis para fazer esse agendamento, esclarecimento de dúvidas. A gente trabalha todos os dias no buffet, das 11 da manhã às 2 horas da tarde, o atendimento do almoço, e à noite na sexta-feira e no sábado à noite. O café a gente atende das 8 da manhã às 11 horas, e depois retorna das 14 às 18. Então a gente tem essa gama de atendimento o dia todo. Com certeza. E o convite, para quem ainda não conhece Nosso Encantado, nosso vale, e dá uma pausa aqui, né? Com certeza, sejam todos bem-vindos, a gente fica muito feliz e a gente
ouve muita gente falar que o Vale está com um potencial enorme em desenvolvimento no turismo, e pessoas de Porto Alegre, de São Paulo, Curitiba ligam para a gente pedindo informações. Isso quer dizer que a gente está sendo lembrado e querendo ser visitado, e então existe esse movimento e cada vez vai ser melhor, e isso é bom para todos, para todo mundo. I can send email, text or a tweet. We could chat any day of the week. Our love is so pure that we never did meet. Stories go larger as it will seem. I've got an athletic build, IQ 143. I'm here for that. Bom, a nossa próxima parada, né, é aqui na Casa Lequiave. Estamos aqui com o Ricardo Palene para explicar um pouquinho mais essa proposta, desse ambiente super aconchegante, né, acolhedor, enfim. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais qual que é a essência, o que vocês quiserem trazer aqui para o nosso município e para quem vem nos visitar também. Então, a nossa ideia, né, era fazer um lugar realmente que pudesse agregar cultura, gastronomia, um pouco da nossa história. Né? Então, nós resolvemos, conversando, né, eu e ele, e depois junto com a Janine Sangali também, tivemos essa ideia, né, de colocar e também um pequeno empório, né, para conseguir contemplar algumas empresas aqui de Encantado. Então conseguimos unir, né, esses três segmentos, né. Então a gente foi construindo ao longo de um ano, fomos tendo as ideias, fomos desenvolvendo, né. Deu um pouco mais de um ano, né, de processo. Quando completou, né, praticamente Isso. um ano, a gente conseguiu abrir. Isso. E na verdade, assim, a proposta, como a gente comentou no outro bloco, já vinha antes do Cristo, né? Então, por uma percepção de uma falta que existia no mercado, na cidade, de ter um local realmente que traduzisse um pouco a essência da cidade. Porque se a gente for pensar no turismo, né, uma cafeteria, um bistrô, isso tem em todos os lugares, né? Não é uma exclusividade nossa. Mas o local, a forma com que a gente coloca os pratos, né, que a gente decora o ambiente, isso sim conta uma história. Então essa nossa preocupação foi desde o início, né? Ter um local que a pessoa que estivesse visitando fosse poder entender um pouquinho mais de quem nós somos, da nossa história, e também reforçar, porque às vezes o próprio morador ele não conhece o local que ele vive, né? Então, só que não de uma forma literal, assim, não vai aprender lendo um livro ou, né, fazendo uma pesquisa, ele vai aprender de uma forma mais descontraída, às vezes nem percebe que está aprendendo, né? Então esse foi o nosso objetivo, conseguir passar um pouco de informação, passar essa cultura, essa nossa identidade de uma forma sutil, mas que a pessoa fosse absorvendo essa informação. E cada detalhe foi pensado justamente nisso. Cada detalhe colocado aqui dentro tem uma história, né? Ou história de família, ou história das pessoas, né, que viveram aqui. Então essa casa, ela era uma casa de comércio, era uma casa de festas, era uma casa que se realizava tudo aqui, né? Era um ponto de referência aqui da linha Garibaldi. Isso. Então voltou a ser, né? Porque ficou muito tempo parada, então resolvemos reativar e voltou a ser uma casa de eventos, uma casa onde as pessoas se encontram. Então cada detalhe, cada quadro, né? Cada objeto que a gente colocou aqui tem uma história. Então as pessoas vêm e perguntam, né? E isso é bem gratificante, a gente poder contar o porquê da casa, o porquê, né? Depois ela foi uma cachaçaria, então essa cachaça agora foi reativada, né? Nós temos aqui também. Enfim, né? Uma coisa foi unindo a outra, então é isso que gratifica bastante. Claro que a gente vai deixar aí o gostinho de quero mais para o pessoal vir conhecer, né? Mas que eu não posso deixar de questioná-los é justamente o nome, né? A identidade que então carrega aqui. O porquê, né? A Lequiave, né? A gente vê ali as chaves, enfim, explicar um pouquinho dessa proposta. No início, quando a gente começou a pensar nesse projeto, a gente não tinha ainda um nome, né? A gente começou depois de algum tempo, é que a gente disse, não, agora vamos ter que pensar num nome, numa marca, né? Para registrar, enfim. Qual nome nós vamos colocar? E aí foi mais ou menos na mesma época que aconteceu a questão do Cristo, enfim, de toda essa divulgação, essa mídia. E aí a gente também entendeu o quê? Então, quem é o turista que vem para Encantado? Claro que hoje vem diversos públicos, enfim, como eu disse também, o turista não é um só, ele tem idades diferentes, gostos diferentes, enfim. Mas, num modo geral, o turista que vem
por causa do Cristo, é porque é um turista que busca algo mais religioso, né? Então ele tem essa identificação com a religião, com a crença dele, então ele busca isso. Então o que a gente pensou? A gente não quis colocar algum nome que tivesse relacionado diretamente ao Cristo, porque já existe esse atrativo, que é o Cristo, né? Não queríamos competir com isso, enfim. Então a gente pensou qual seria um outro atrativo religioso que tem grande destaque e visibilidade na nossa cidade. Então, antes mesmo do Cristo surgir, o nosso principal ponto turístico sempre foi a Igreja Matriz, né? Então, assim, era a imagem que a gente tinha como um encantado, né? A imagem da igreja, das duas torres. Então a gente pensou, então não vamos seguir nesse caminho do Cristo, mas vamos seguir nesse caminho do turismo religioso. E a gente pensou, então, alguma coisa que pudesse homenagear o nosso padroeiro, que é São Pedro. E também por ter vindo, né, da Itália, com os primeiros imigrantes. Isso. Né? Então, era o protetor deles, né? Eles trouxeram para cá. Então, unindo as duas coisas, né, a gente chegou nesse conceito. Isso. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado, né? E a gente viu que tem vários restaurantes com esse nome, São Pedro, Casa São Pedro, enfim. E aí a gente não quis, então, ser tão literal também no nome, né? Não ser tão direto no nome. Então, Le Chiavi é as chaves, no caso, é as chaves de São Pedro, né? Le Chiavi é em italiano, como a mãe já colocou, né? Que veio essa tradição da Itália, da devoção a São Pedro. E justamente casou que a chave tem uma simbologia muito importante, né? A chave, ela passa, assim, o sentido de abrir portas, abrir caminhos, no caso de São abrir corações, né? E o São Pedro tem as duas chaves, né? Justamente que abre o céu e a terra. Né? Então as pessoas elas vêm realmente, ficam muito curiosas do porquê, né? Que nunca tinham se dado conta disso, né? Então, isso. Essa foi a ideia. E tem, então, além dessa conotação religiosa, né, da tradição de São Pedro, enfim, tem também essa simbologia bem legal, bem importante das chaves. E que a gente percebe que é o momento que Encantado vive, né? Encantado se abriu para um novo caminho, que antes talvez não existia ou não era explorado. Então, casou com isso. Bom, e eu não posso deixar de falar do cardápio, né? Que também traz nomes de pessoas que marcaram a história aqui do nosso município, enfim, da região, e também de locais, assim como a própria casa, né? A Leine falava desse resgate, né? Foi difícil para escolher esses nomes? Foi difícil, porque tem N pessoas que poderiam estar, né? E a gente queria chegar em nomes que realmente fossem pessoas que contribuíram, algumas mais diretamente, outras nem tanto, um pouco indiretamente na história do município, mas que contribuíram para formar o que nós somos hoje, né? Porque a cultura ela é sempre ativa, né? Então a gente quis pegar justamente o nome de pessoas que moldaram e hoje somos Encantado que somos devido às ações diretas ou indiretas dessas pessoas. E pessoas conhecidas, né, na nossa comunidade também. Então, não sei se vocês já olharam o cardápio, né? Então a gente tem os cafés com nomes, né? Nós temos os drinks, né? Com lugares, né? Locais que eram locais de atrações, enfim, né? Boates, clubes, enfim. A gente dividiu o cardápio, né? Os cafés mais homenagem a algumas pessoas, né? Como eu falei antes. E os drinks já é mais uma homenagem ao entretenimento, a história do entretenimento do município. Então vai desde um antigo cinema, que era o Cine Barabá, que tinha aqui, as antigas casas, né, de festa, enfim. Então foi nessa pegada também. É bem nostalgia. Bem nostalgia. E as pessoas vêm realmente e dizem, mas eu me lembro daquela época em que eu frequentava, né? Então, assim, é bem vai de encontro ao que vocês realmente gostariam de tocar, levar isso, porque daí o turista vem aqui, ele lê o cardápio e ele se interessa, mas por que esse nome? Quem que era essa pessoa? E aí a gente conta a história. Então, como eu disse antes, a gente conta a história de uma forma não tão formal, assim, não tão literal, né? Com certeza. E essa culinária que a gente serve tanto à noite quanto ao meio-dia, ela é mais focada numa culinária italiana, assim. Não é 100% italiana, né? É um italiano mais contemporâneo, assim, mas é uma comida mais italiana, com massas e carnes, né? E para eventos também tem disponibilidade? Também. Então a gente reserva algumas noites, né? Sábados a gente já fez também alguns eventos. Então é só entrar em contato que a gente faz também. Já fizemos formaturas, casamentos, aniversários vários aqui. Então, assim, durante a semana a gente dá prioridade para os eventos fechados, né? Em finais de semana a gente até abre para eventos, mas daí a gente faz uma
avaliação prévia, né? Porque é quando a gente recebe o turista, então é importante a casa estar aberta. Assim, happy hour, encontro de amigos, né? Como hoje nós vamos ter também um encontro aqui de amigas. Então, justamente, né, por causa disso, na quinta-feira, então, né, esse evento. Com certeza. E lembrando que está praticamente de frente aqui para outro ponto turístico, que é a nossa Lagoa da Garibaldi, né, onde foi o nosso cenário desse bate-papo sobre turismo. E então não tem como deixar de deixar o convite aí para o pessoal para vir conhecer as nossas belezas, nossos atrativos e também a casa. E nós estamos num lugar privilegiado, né, justamente em frente à Lagoa da Garibaldi. Então, acho que vale a pena, sim, vale a pena conhecer. E é um lugar que o turista, o visitante pode encontrar diversos segmentos, né? Como eu falei antes, tem história, tem cultura, tem gastronomia, tem entretenimento, tem natureza, porque estamos de frente para a lagoa. Então, fica o convite para quem quiser nos conhecer. Estamos com as nossas portas abertas. Né? Bom, então agora a gente chegou na nossa última parada, né, dos empreendimentos. O pessoal aí tá acompanhando os ambientes. E agora nós estamos aqui na Vivenda Altos da Glória. Mais um paraíso, como a gente costuma falar. E não podia ser diferente, né, Glória? A gente quer que tu conte para nós qual que é a proposta, assim, desde... Tu já tava dando um spoilerzinho pra gente durante a conversa, mas quando tu pensou em criar tudo isso, né, e juntamente com a natureza, claro, né, o que tu gostaria de levar para as pessoas que vêm até aqui? Então, Vanessa, a nossa proposta é totalmente acolhimento. Essa ideia eu tenho desde que eu tinha 12 anos. Na verdade, meus avós maternos tinham uma área de terra na linha São Luís. E quando eu ia para lá, eu lembrava que aqui seria o lugar ideal para fazer uma pousada. Só que não tinha nem energia elétrica, nem água. E aí aquele sonho ficou, né? Guardamos na gavetinha, daí construí a minha casa aqui. A casa dos meus pais era aqui do lado também. E logo em seguida minha mãe faleceu. Então pegamos a proposta, guardamos na gavetinha, fomos batalhar, né? E aí eu disse, agora não, agora é a hora de eu fazer. Daí, como o Ricardo comentou hoje de manhã, quando eu disse que eu vendi um escritório de contabilidade para fazer turismo em Encantado, todo mundo me achou de maluca, né? Doida varrida. Mas eu tinha esse ímpeto desde muito tempo. E aí então a gente criou Vivenda. Na verdade, a proposta é trabalhar as receitas de família, as memórias afetivas, que são as memórias que eu tive quando eu ia na casa dos meus avós maternos, onde a minha avó levava a gente no quartinho e mandava escolher o queijo, o meu avô levava no porão e pedia que a gente escolhesse o que a gente quisesse. Então eles sempre nos passaram esse preceito de acolhimento, de nos dar o que fosse de melhor. Então a gente quer passar essa proposta também. E aqui a gente trabalha então as memórias afetivas com as receitas de família. Trabalhamos basicamente a carne suína, porque na minha avó também, eles na época matavam os porcos e daí eles guardavam nas latas com banha, né? Então a gente não precisa ter, porque temos hoje outras tecnologias, né? Temos freezers, geladeiras. Mas a gente trabalha então as mesmas receitas que a minha avó fazia, que passou para minha mãe, e agora eu estou colocando em prática aqui no Vivenda. E já adianta, é cozinheira de mão cheia, porque eu já tive a oportunidade de experimentar. E não é para puxar saco, é porque até brinquei, depois dá para sair rolando. É que quando a gente coloca o amor na comida, ela fica mais gostosa. E a gente proporciona também as experiências. Assim, a gente atende grupos entre 15 e 30 pessoas, né? Mas quando é um grupo menor, durante a semana principalmente, a gente recebe na cozinha e daí é o almoço compartilhado ou jantar compartilhado, onde as pessoas compartilham eu cozinhando, verificam o processo, se quiserem ajudar também fica disponível e depois eu sento e almoço junto. A gente compartilha o almoço, é uma experiência. E criamos também agora os bangalôs, que na verdade era a proposta inicial, né? As refeições, os eventos foram uma demanda que surgiu posterior. A proposta inicial eram os bangalôs. Então, este é o bangalô Amabile, né? A gente tem dois bangalôs, o Lídia, em homenagem à minha mãe, e o Amabile, em homenagem à minha avó materna, trabalhando essa questão das memórias afetivas. O que a gente pensou aqui? Que fosse o mais acolhedor possível. Tudo que tem aqui foi feito com muito carinho, como se fosse para mim. Então a gente procurou botar tudo que for de
de mais acolhedor, mais aconchegante. As cortinas são de linho. Foram feitas pela costureira aqui de Jacarezinho, Dona Clarice, que fazia os vestidos de prenda da minha filha. Assim como as pesideiras, as almofadas. Tudo tem história. Tudo tem história. Os móveis, eu sou um pouco professor Pardal, né? Eu desenho e o meu marceneiro, que é excelente, que é o Cláudio, que faz. Então a gente, eucalipto vermelho, a gente procurou usar a madeira local, a gente está usando também a mão de obra local, né? Trabalhar o quilômetro zero, dar oportunidade para as pessoas aqui mostrarem o trabalho delas também. Tudo foi feito com muito carinho, né? A gente já colocou a mesa posta aqui, o espaço acolhe para um casal ou amigos, ou só adultos, crianças não, em função da segurança e como é para tirar o estresse e o acolhimento. As pessoas que venham, deixem os filhos com a avó e venham aproveitar o espaço para descansar e renovar as energias. A gente tem um sofá-cama extra, né? Se vierem 3 amigas, 3 amigos, enfim, podem utilizar o espaço. Eu vou mostrar para vocês o nosso banheiro. A gente trabalha a sustentabilidade. Nós temos energia solar, o secador de toalhas, que é para as pessoas não terem que lavar, já ter a toalha sequinha para a gente fazer a questão da economia de água também. A gente quer proporcionar o maior acolhimento possível. Os roupões estão aí, vai ter os chinelinhos também, a gente está finalizando agora, né, para que as pessoas se sintam o mais acolhidas possível. Bom, Glória, a gente queria que tu, né, vendo então essas imagens, o pessoal deve estar curioso, querer saber como entra em contato, como é que funciona aqui a questão do atendimento, então fica à vontade para expor. Bem, a gente atende somente por agendamento por enquanto, pelo WhatsApp, porque aqui nós não temos sinal de celular. O Insta, vocês podem procurar também pelo Insta e chamar pelo Insta, né? O que nós teremos de novidades? Agora no final de setembro, início de outubro, a gente deve começar a atender os domingos à tarde para o público. A gente solicita o agendamento porque a nossa capacidade não é tão grande de estacionamento, de estrutura. A gente vai ter lanche, bebidas e um atendimento personalizado. E isso vai acontecer no espaço que a gente está construindo, que é a taverna do Nono Cesare. Sempre as memórias de família, né, que a gente está trabalhando. A gente espera que no início de outubro a gente já possa implementar esse novo projeto. Temos mais alguns projetos já guardados, mas a gente vai lançando eles de forma dosada, porque a gente sempre tem que ter alguma novidade, porque o público quer, né? Então, eu vou esperar vocês aqui, me liguem. Qualquer informação a mais podem me chamar no WhatsApp, no Insta, que a gente fica à disposição. Bom, e para finalizar, né, a gente não pode deixar de pedir um convite, até como presidente do Contour, enfim, todo esse movimento, não só como empresária, né, do empreendimento, mas para vir conhecer, não só Encantado, mas o nosso vale e as nossas belezas. O que eu posso deixar para vocês é um convite que o nosso vale é lindo, é muito acolhedor. Temos muita diversidade, porque nós temos a região baixa, que é de origem alemã, é uma cultura diferenciada, com cervejas, uma gastronomia muito boa também. E a região alta, onde Encantado, né, é o astro em função do nosso Cristo Protetor, que na verdade é âncora de todo o vale e deve se tornar âncora do estado do Rio Grande do Sul. Muitos empreendimentos vindo, tem espaço para muita gente, venham empreender na nossa região. A tendência do turismo local é de crescer, de muito crescimento. As pessoas pós-pandemia despertaram para dentro do nosso estado. O nosso estado deve se transformar no segundo estado de mais recebimento de turistas. Então, os índices estão aí para demonstrar isso. Encantado está preparado, está se preparando. E esperamos por vocês. Venham conhecer o Vivenda, o Vale do Taquari, Encantado. E depois desse tour, né, por alguns empreendimentos aqui do município de Encantado, a gente vai agradecendo quem ficou com a gente até o final de mais um Pode Mais. Agradecendo aí os entrevistados, vou olhar minha colinha, né? A Glória Maria Janizini Vila, ela que é proprietária da Vivenda Altos da Glória e também presidente do Contour aqui do município. Agradecer a presença também da Sandra Vink, que é sócia proprietária da Churrascaria Paradouro Cristo,
a Valessa Cristina Pascoaleto, que é sócia proprietária da Sem Limite Turismo, agência de turismo lá de Mussum, e também presidente do Contour. E ainda contamos com a participação da Lene e do Ricardo Werner, que são sócios proprietários da Casa Lequiave Empório, Cafeteria e Bistrô. E antes, né, que eu não posso deixar de falar, que eu esqueci lá no começo da nossa conversa, que quem tá estranhando que o Igor não tá aqui do meu lado, ele ficou mais nos offs, né, nos bastidores aí, nos dando um suporte técnico. Então quem for com saudades, ou não, né, Igor, que tem essa possibilidade, na semana que vem ele volta aqui do meu lado para mais uma entrevista, mais um convidado especial. E a gente vai ficando por aí, deixando o convite para você se ligar nas nossas redes sociais da Mais Comunicação Integrada, no canal do YouTube, Facebook, Instagram, interagir, mandar sua opinião. E, claro, né, vir para Encantado, vir para nossa região do Vale do Taquari, que tem muita coisa boa para explorar no turismo. Fechou? Então, a gente se vê na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui nos canais da Mais Comunicação Integrada.